Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso, aqui no canal do Professor Evandro. Você, amigo concurseiro que está inscrito aí no concurso de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, fica ligado aí nas nossas dicas, nas nossas videoaulas de conhecimentos locais de Cabo Frio. Então vamos ao que nos interessa, que é nossa aula de história, dando continuidade às nossas videoaulas que já está aí no canal para você, gratuitamente. Acesse o canal do Professor Evandro, se inscreva, compartilhe com os amigos que vão fazer o concurso de Cabo Frio e vamos aí ao que nos interessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a colonização de Cabo Frio. A colonização de Cabo Frio começa aí por volta de 1615. Já em 1615, o governador do Rio de Janeiro, Constantino Menelau, associou secretamente aos ingleses para traficar pau-brasil em Cabo Frio. Neste mesmo ano, o governador foi obrigado a combater os navios holandeses que aportavam na região. Voltou a Cabo Frio para expulsar os ingleses que o haviam enganado e construiu uma fortaleza feitoria na ilha utilizada anteriormente pelos portugueses e franceses, junto ao porto da Barra de Araruama. Então aqui nós temos algumas informações que podem aparecer lá na tua prova de concurso, ou algumas perguntas. A gente sempre fala para os concurseiros que a informação é muito válida, mas você tem que tentar vislumbrar, tentar imaginar como é que essas informações podem ser cobradas lá na tua prova de concurso. Então aqui nós temos alguns destaques que nós já fizemos já para facilitar a vida de vocês. Só para melhorar a leitura de vocês, nós vamos aumentar aqui no slide. Vamos colocar aqui o slide maior. E aí nós vamos ver o seguinte. O que ele pode perguntar, né? Então ele pode perguntar quando se dar o início aí desse processo de ocupação de Cabo Frio. E aí nós já temos essa informação por volta de 1615. Lembrando que você, amigo concurseiro, que quer saber onde o professor tirou essas informações são públicas. Você clica aí no link do WhatsApp, adquire nosso material. No cabeçalho do nosso material tem todos os links onde você pode aprofundar aí os conhecimentos sobre Cabo Frio. Então ele pode perguntar como era o nome do governador, como é comum aparecer essas questões aí, para sendo bem claro para você. Normalmente, uma questão como essa, ele coloca o enunciado, coloca o texto, pede que você complete a informação. Por exemplo, ele pode colocar lá, em 1615, o governador do Rio de Janeiro associou-se secretamente aos ingleses para traficar pau-brasil em Cabo Frio. E aí ele pergunta para você, conforme o enunciado, qual o nome deste governador. Que governador foi este que se associou a ingleses para traficar pau-brasil em Cabo Frio? Então, ele pode aí aprofundar e fazer outras perguntas. Né? Neste mesmo ano, o governador foi obrigado a combater navios que aportavam na região. E aí ele pergunta para você que navios eram estes, a quem pertenciam esses navios. E aí, nas alternativas, ele pode colocar várias nacionalidades, tá certo? Então, o que a gente está tentando falar para você? Você ler as informações, estuda as informações, mas tenta vislumbrar como é que essas informações podem ser cobradas lá na tua prova de concurso. Pode ser cobrada de forma mais direta, mas também pode ser cobrada de forma menos direta ou mais interpretativa. Você deve estudar todas as possibilidades de questões para você não ser pego de surpresa lá no dia da sua prova. Voltou a Cabo Frio para expulsar os ingleses que o haviam enganado. Lembra aí, ó, ele fez um acordo com os ingleses e foi enganado por esses ingleses, e ele mesmo foi o responsável, na verdade, teve a missão de expulsar os ingleses aqui da região de Cabo Frio. O acordo era só para explorar e os ingleses foi estabelecer aqui uma fortaleza feitoria. Tá? Ele pode perguntar também onde era esta ilha, né? Ou quem era essa ilha anteriormente era explorada por quem. Então, finalmente, Constantino Menelau recebeu ordens do rei Felipe III da Espanha para mais uma vez retornar à região e estabelecer um povoamento ou uma povoação.
em 13 de novembro de 1615, com a ajuda de 400 homens brancos e índios catequizados, levantou a fortaleza de Santo Inácio e fundou a cidade de Santa Helena do Cabo Frio, a sétima mais antiga do Brasil. Neste segundo slide, nós temos mais 2 ou 3 questões que podem ser elaboradas. Então, você vai percebendo que no único slide pode ser cobrado 2 ou 3 questões para a tua prova de concurso. Nesse slide que nós estamos vendo aqui, nós podemos, por exemplo, encontrar qual rei, Menelau, Constantino Menelau, recebeu ordens de quem, e aí ele pode perguntar de quem o Constantino recebeu essas ordens, e a resposta pode ser simplesmente o rei Felipe III da Espanha. Alguém pode aí estar curioso para saber, mas por que o Menelau está recebendo ordem da Espanha? Né? Por que o Constantino Menelau está recebendo ordem da Espanha? É simples. Aqui neste período nós estamos vivendo aquilo que ficou conhecido na história do Brasil como União Ibérica. Então, os domínios portugueses estavam sob o controle da Espanha, ou melhor dizendo, sob o controle do rei Felipe III da Espanha. Por isso, né, que nós temos isso. Uma pergunta que ele pode fazer, uma pergunta mais interpretativa, é justamente essa. Ele pode perguntar por que quem ordenou o povoamento da região de Cabo Frio, né, fundando aí a cidade de Santa Helena do Cabo Frio, foi o rei Felipe III da Espanha. E você vai responder categoricamente, porque neste período nós tínhamos uma União Ibérica, a Península Ibérica, os países da Península Ibérica, Espanha e Portugal, estavam sobre o mesmo comando, sobre a égide do mesmo rei, no caso, rei Felipe III da Espanha. E a gente começou esta aula falando do início da colonização de Cabo Frio, que começa aí em 1615. Mais precisamente, em 13 de novembro de 1615, né, quando nós temos o início do povoamento, aí, contando aí com 400 homens brancos catequizados, nós temos aí o levantamento, a construção da fortaleza de São Inácio, a fundação da cidade de Santa Helena do Cabo Frio, que é aí conhecida como a sétima cidade mais antiga do Brasil. Essas são perguntas que podem aparecer também lá na tua prova de concurso. A gente já até falou um pouco sobre a antiguidade de Cabo Frio. Okay? Então, a gente está falando sobre isso, então é importante você lembrar. Então, nesse pequeno slide, pode se perguntar de quem o Constantino Menelau recebeu a ordem para retornar à região de Cabo Frio ao povoamento, do rei Felipe III da Espanha. Por que ele recebeu do rei Felipe da Espanha? Porque nós estávamos aqui no período de União Ibérica. E a data ele pode perguntar também o nome dado à cidade que vai, no futuro, reduzir para Cabo Frio, ou pelo menos o nome vai reduzir para Cabo Frio. No caso aí, Santa Helena do Cabo Frio, a sétima mais antiga cidade do Brasil. A gente está tentando conversar com você de uma forma mais coloquial, de uma forma menos interessante, sim, para você também entender que o ato de estudar é um ato de se relacionar com as informações que você tem em mãos, certo? É como se você, ao ler as informações, pensasse sobre elas, e aí você vai criando uma espécie de diálogo com o texto, ou um diálogo com as informações que estão ali à sua frente, certo? Então, a gente tem sempre que ficar em atenção a essas informações, tá certo? Então, aqui nós temos, só nesse pequeno slide, nós temos a possibilidade de pelo menos 2 ou 3 questões. Então, por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla, está pedindo a você que se preocupe em analisar as questões e tentar pensar como é que essas questões podem aparecer lá na tua prova de concurso, certo? Então, esta era a nossa videoaula de hoje. Se você, amigo concurseiro, interessar pelo nosso material em PDF, clica aí no link do WhatsApp. A gente vai, ao longo, né, dessa temporada pré-concurso, a gente vai tentar para você falar de outros conteúdos sobre o Cabo Frio, mas o importante, você quer passar no seu concurso, responda o maior número de questões possíveis, questões, não só questões sobre Cabo Frio, mas todas as questões que podem ser cobradas de você lá na tua prova de concurso, certo? Então, nós sempre oferecemos o nosso material em PDF, nós temos um material com mais de 50 questões sobre Cabo Frio, temos também material para o teu concurso.
ok? Então, se interessou pelo nosso material, clica aí no link do WhatsApp, entre em contato com o canal do PES Concurso e adquira seu material. Então, ficamos por aqui, sem mais delongas. Interessou no material, clica no WhatsApp e não esqueça do Conselho Universal. Estude, porque quem estuda, Deus ajuda.